Olá a todos, hoje é 10 de novembro de 2020, fala Márcia Chueire, direto de Cuba. Primeiro quero pedir desculpas, hoje eu estou ainda mais rouca por um resfriado. Vamos começar pelo assunto central da semana, resultado das eleições estadunidenses. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel tuitou: reconhecemos que em suas eleições presidenciais, o povo dos Estados Unidos optou por um novo rumo. Acreditamos na possibilidade de uma relação bilateral construtiva e respeitosa das diferenças. E concluiu com duas hashtags: Somos Cuba e Somos Continuidade. Como se diz, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele disse: vocês mudaram o rumo, mas nós estamos firmes no nosso. Somos continuidade. Apostamos numa relação bilateral construtiva, sempre que seja com respeito às diferenças. O governo Trump foi um dos piores na relação com Cuba em muitos anos. O relatório sobre os efeitos do bloqueio entre abril de 2019 e março de 2020 mostra que, pela primeira vez em 60 anos, os prejuízos provocados foram superiores a 5 bilhões de dólares em um ano. Como eles mesmos reconheceram, a intenção do governo Trump era estrangular totalmente o comércio de Cuba, seu acesso a combustíveis e a dinheiro ou crédito, e assim impedir qualquer desenvolvimento do país. Mesmo assim, não há ilusões quanto ao novo governo. Supõe-se que algumas dessas medidas serão suspensas e que reabram a embaixada em Havana, já que os democratas preferem atacar com armas menos evidentes. Mas a vice-presidenta Kamala Harris já deixou bem claro que o bloqueio continuará e que sua posição é de que os norte-americanos é que devem decidir se os governos de outros países são ou não democráticos. Ou seja, parece que teremos mais do mesmo para Cuba e toda a América Latina. Agora, um pouco de uma história que não se conhece bem no Brasil. Neste mês, faz 45 anos que Cuba enviou seu primeiro grupo de combatentes internacionalistas a Angola para lutar na guerra civil que se instalou naquele país após a sua declaração de independência. Essa guerra teve a participação de tropas e recursos de vários países. Entre 1975 e 1991, foram enviados a Angola cerca de 350 mil soldados cubanos, e mais de 2 mil deles morreram na guerra. Também foram enviados dezenas de milhares de profissionais, como médicos, professores e engenheiros, para a reconstrução do país após o armistício. A presença de Cuba contribuiu para a derrota das tropas do Zaire, da África do Sul e seu sistema do apartheid, e das tropas apoiadas pelos Estados Unidos. Garantiu politicamente a independência de Angola e da Namíbia, além de contribuir para o fim do sistema racista que dominava a África do Sul. A Operação Cubana na Guerra de Angola recebeu o nome de Operação Carlota, em homenagem a uma escrava que liderou 2 rebeliões de escravos em Cuba. A próxima notícia é a passagem da tormenta tropical ETA por Cuba, depois de fazer muito estrago em outros países, como Guatemala e Nicarágua, onde teve características de ciclone. Aqui ela passou um pouco mais fraca, mas trouxe muito vento e muita chuva em solos que já estão bastante encharcados. Como sempre, a Defesa Civil tomou todas as medidas de segurança com a remoção de pessoas em risco. Além disso, os trabalhadores da agricultura colheram tudo o que foi possível para reduzir as perdas de alimentos que refletem diretamente sobre a população. A temporada ciclônica vai de 1º de junho a 30 de novembro, e a deste ano já quebrou o recorde de quantidade de eventos. Cada tormenta ou ciclone recebe um nome em ordem alfabética, alternando masculinos e femininos. Este ano foram tantas que acabou o alfabeto latino e já vamos pela letra ETA do alfabeto grego. Bem, quanto à Covid, Cuba continua com a situação bem controlada. A maioria das províncias reiniciou as aulas presenciais em 2 de setembro e não houve nenhum caso de contágio de escolares. Desde o início, foram realizados cerca de 920 mil PCRs, sendo cerca de 7.300 positivos, ou seja, 0,8%. Desse total de positivos, 62% estavam assintomáticos no momento da prova. O setor biofarmacêutico continua incrementando o número diário de PCRs e a quantidade de laboratórios aptos a analisá-los, que já são 17 no país, no início da pandemia eram apenas 4.
E a campanha pelo Nobel da Paz para as Brigadas Médicas Cubanas continua. O site é brigadasmedcuba.com. Por hoje é isso. Saudações socialistas.